Boa noite hoje a todos. Hoje nós já lemos Salmo capítulo 9, capítulo não, é o hino, o Salmo 9. Até o Salmo 9, conforme que eu vi na minha Bíblia, tem duas estrofes. A primeira estrofe vai de verso 1 a verso 9, e o segundo, começando verso 11, vai até verso 20. É interessante o Salmo, que é um livro de hinos. Mas Davi escreveu o Salmo, ou parece que ele escreveu, e ele escreveu lembrando alguma coisa. Já pensou, o que ele estava lembrando? Abre na sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler o livro inteiro, o capítulo inteiro, mas só uma parte. É sobre a luta de Davi contra Golias. Vamos começar em verso 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos de ribeiro e pô-los no alforje do pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão na sua fundo e foi aproximando-se do filisteu. E o filisteu também vinha aproximando de Davi, e o que lhe levaria o escudo ia diante dele. Pensa, bem, o Davi, que não era uma pessoa bem grande, foi uma pessoa mais baixinha, e ele encontrou um gigante. Quantos gigantes nós encontramos hoje em dia também em nossas vidas? Ele dedicou esse salmo a ninguém, e ninguém sabe por certeza se ele realmente estava pensando, mas parece que estava pensando no 1 Samuel 17. Será que ele pensou realmente em 1 Samuel 17? Será? Quem acha que é? Quem acha que não é? Quem acha não acha nada? Não é, porque naquela época não tinha versículos e tudo, mas hoje em dia nós temos os versículos para localizar cada referência mais fácil. Mas Davi falava sobre uma vitória na vida dele, é realmente a maior vitória que nós temos. Qual é a vitória? Sobre o pecado, sobre o Satanás, que é garantido no fim. Mas é uma coisa interessante, que no verso 1, ele fala, eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. É necessário lembrar-se que o nome altíssimo que Davi louvou, e que você e eu devemos louvar, é Jeová. O que significa o nome Jeová? Jeová é o nome pessoal do Deus de Israel. Jeová é o nome de Deus vivo da revelação bíblica. O nome significa o Deus que existe, o Deus que é. E esse é o Deus que Davi louvou, e o Deus que nós devemos louvar. No Novo Testamento nós temos outros nomes que são referência ao Jeová também, o Senhor, que é referido ao Senhor Jesus Cristo, Curios, que significa o Senhor dos Senhores, que Ele é que reina, Ele é igual a Deus Jeová. Você deve louvar Jeová, você deve louvar o Senhor Jesus Cristo, mas como é que você deve louvar o Senhor Deus, o Jeová? Nós pensamos que tem várias maneiras. Tem pessoas que acham que tem que gritar com o seu Deus. Meu Deus não é surdo, não preciso gritar para ele. Tem outros que acham que tem de correr e fazer várias coisas de ação na igreja. Eu lembro de uma igreja lá nos Estados Unidos que tinha um homem que era chamado Happy, ou Feliz. Então, durante a mensagem, ele ia correr na igreja, tudo porque ele estava feliz.
e tudo. Tem várias pessoas que louvam Deus nos outros jeitos, mas nós devemos louvar a Deus biblicamente. Esse que eu queria ver hoje à noite. Na primeira parte do Salmo 9, encontra-se com o cântico de louvor, a declaração da fé no louvor e a oração do louvor. Então vamos ver isso hoje à noite, nos versos 1 a 14. Primeiro, versos 1 a 6. O cântico de louvor. Realmente está louvando o juízo no passado, o que passou na sua vida. Nota bem, eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e soltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa, tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o teu nome para sempre e eternamente. O seu nome, desculpa. Apagaste o nome dos ímpios sempre e eternamente. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as assolações, e tu arrasaste as cidades, e a sua memória pereceu com elas. A maneira, o Davi, ele louvou o Senhor com todo o seu coração. Nota bem, eu te louvarei, Senhor, Jeová, com todo o meu coração. O Novo Testamento dá o mesmo princípio. Em Efésios 5,19 fala: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só, ainda é nossa responsabilidade hoje em dia de louvar o Senhor. Sempre sentimos a vontade de louvar o Senhor? Quando tem uma dor de cabeça, está com vontade de louvar o Senhor? Quando está vomitando, com gripe, alguma coisa, sente a vontade de louvar o Senhor? Não, também. Mas temos a responsabilidade de louvar o Senhor. Pastor Pio, sendo doente, como é que eu vou louvar o Senhor? Logo que não estava doente ontem. Ou como a irmã falou hoje, logo que não está doente hoje. Não é? Tem tempo de louvar. Colossenses 3,16. Pode abrir aí se quiser. Nota bem o que diz a palavra de Deus. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Então, louvando o Senhor, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Hebreus poderíamos abrir também, mas não vamos, que já citamos uma vez no capítulo 10, que fala até estimulando uns aos outros. Nós devemos fazer isso, cantar todas as suas maravilhas. Nota bem, contarei todas as tuas maravilhas. Nós temos vários versículos que poderíamos ver,
Mateus 28, 19, e de vos e fazer o quê? Discípulos. Mas como é que faz discípulos? Contando o que Deus fez na sua própria vida. Para fazer isso tem que ser que Deus fez alguma coisa na sua vida. E fala, enquanto fizeres por palavras ou por obras, fazem tudo em nome do Senhor Jesus. Desculpa, eu voltei para trás, mas tudo bem. Eu estou olhando as notações e eu errei. Em ti me alegrarei. De novo, no Salmo capítulo 2, no Salmo 9, em ti me alegrarei e soltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Eu te me alegrarei e soltarei de prazer. Prazer em louvar o Senhor. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. É uma boa razão chegar nos cultos prontos para cantar, não é? E hoje à noite cantaram bem. Pouco gente, mas nós fizemos o que podemos. E foi bom. E Colossenses mostra que nós temos de louvar o Senhor espiritualmente, mentalmente e fisicamente. E a razão? Verso 3. Porque os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereciam diante da tua face. Voltaram. O que aconteceu quando Davi venceu sobre Golias? O que aconteceu? Quem correu? Os filisteus. Os filisteus, todo mundo correu. Por quê? Davi venceu o gigante. Já pensou? Quando você experimenta uma vitória na sua vida, como é que você sente? Você sente-se alegre, não é verdade? E você vai contar aos outros, olha, o que aconteceu? Hoje à noite, Dona Susana contou para os outros como fizemos uma boa viagem. Os outros contaram várias coisas e tudo. Realmente anunciando para os outros o que Deus fez na sua vida. Ganhou emprego, sarou foi gripe, um gripe e tudo. Tudo isso é louvor. Louvando Deus por alguém para tocar o piano também. E tudo nós podemos louvar o Senhor. Depois nós temos o juiz, verso 4. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa, tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendesse as nações, destruísse os ímpios, apagasse o seu nome, o nome dos ímpios, para sempre e eternamente. Tudo Deus fez por nós. Mas quem é seu inimigo? Nós já falamos que literalmente o inimigo de Daniel nesse salmo era Golias. Mas pode ser nosso velho homem. Ô Samuel, podia ler para nós Romanos 7. Começar no verso 14. Leia verso 14 a 20, pode ser, Samuel? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Essa não descreve sua vida, descreve a minha vida.
Ele descrevia a vida de Paulo e tudo. Todos nós. Quem é nosso inimigo? Pode ser um homem, como Davi enfrentou. Pode ser nosso velho homem, a nossa própria carne. Pode ser o inimigo, Satanás mesmo, que atrapalha a gente. Mas de qualquer jeito, nós temos a vitória na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mudando ainda mais, versos 7 a 12, Paulo fala mais uma coisa. Eu tenho que voltar para Salmo 9. Eu devia falar com todo mundo para segurar na sua Bíblia. E vamos ler versos 7 a 11. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre o povo com retidão. O Senhor será também o alto refúgio para o oprimido, o alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Pois, quando inquire do derramamento de sangue, lembre-se deles, não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Olhe para minha aflição, causada por aqueles que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte os teus louvores nas portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação. É uma oração também, e também uma declaração. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Para fazer o quê? Já preparou o seu tribunal para julgar. O verso 7. Apocalipse fala, e o diabo e os que estavam, e o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E eu vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu à terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Fala mais, e deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O mundo anda como nada vai acontecer, que eu posso fazer o que eu quero, o que eu quiser, mas não vai ter nada de recompensa. Mas Deus fala claramente na sua palavra que Ele há de julgar o pecado e o pecador. Então, como é que o pecador, vamos dizer, de uma certa maneira, escapa do julgamento do pecado? A Bíblia ensina claramente que fomos julgados quando Cristo morreu na cruz. O salário do pecado é a morte, que morreu por nós. O Senhor Jesus Cristo, quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, por nós, os pecadores. Então, podemos escapar do castigo eterno do pecado. Mas isso não quer dizer que eu posso pecar à vontade. Eu não posso, porque Deus vai me julgar. Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 9, ensina claramente o que nós semeamos, vamos colher. Então, se fizermos as coisas para produzir
um resultado boa, tudo bem. Mas se for ao contrário, vamos receber a recompensa dos nossos pecados. Ele mesmo julgará o mundo com justiça. Ele mesmo vai exercer juízo sobre os povos com retidão. Deus não julga errado. O Senhor será também, verso 9, olhe comigo, o Senhor será também o alto refúgio para o oprimido, o alto refúgio em tempos de angústia. Nós passamos épocas de angústia, passamos coisas que não gostamos, passamos de coisas difíceis em nossa vida, e o Senhor está lá conosco, para dar conforto, para dar correção, como nós vimos na escola dominical hoje, para ensinar esse é o caminho em que devemos andar. Isaías, capítulo 55, verso 3, fala o seguinte: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Mateus 11, 28, lembra aquela convite do Senhor? Que ele falou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor espera a gente. Ele é um alto refúgio para o oprimido. Naquela época, o alto refúgio significa que, o quê? Foi difícil para chegar, para nós não é. Outra é que deu para ver todo mundo que poderia chegar como nosso inimigo. O alto refúgio em tempos de angústia. E verso 10 fala: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. O que fala? Mateus 28, porquanto ide fazer discípulos de todas as nações, e no final do versículo fala o quê? Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Às vezes nós sentimos muito isolados, muito sozinhos. Ninguém entende o que eu estou passando. Já falou isso? Todo mundo fala isso. Eu já falei. Ninguém me entende e tal. Mas nós temos uma pessoa que entende. É o Senhor Jesus Cristo. Romanos 10, 13 a 17 fala: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creiam? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: qual formoso os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Nos últimos 2 versículos para hoje à noite, de versos 13 e 14. 9, versos 13 e 14. Tem misericórdia de mim, Senhor, olha para a minha aflição, causada por aqueles que me odeiam. Tu me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores nas portas da filha de Sião, que me alegre na tua salvação. Na salvação da sua alma, uma só vez, e no dia a dia, o Senhor tem misericórdia de nós. 1 Pedro, vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 2.
Vamos começar no verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a tua alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vos observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, que ao rei como superior, que aos governantes como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Porque assim a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura e malícia, mas como servos de Deus. Então, pergunta hoje à noite, está louvando o Senhor como Jeová, o Deus autoexistente que sempre existia, o Senhor Jesus Cristo? É o dever de todos os que têm Cristo como Salvador. Talvez você ainda está nas trevas e não passou das trevas para a maravilhosa luz. Eu penso mais nos que estão escutando e por vídeo aqui também, que realmente já colocaram a sua fé, a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Talvez precise fazer essa escolha. É sua escolha, mas se quiser cantar louvores a Deus, Jeová, você deve rejeitar os seus pecados e confiar no Senhor Jesus Cristo. Aí você terá como cantar louvores ao Senhor Jeová. Amém? Amém. Então vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela mensagem e oramos que o Senhor possa continuar de nos abençoar. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar só uma estrofe de Exaltai. Pode. Está ligado? Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós nos deu, a graça concede ao mais pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Uma boa noite. Lembra o culto? Quinta-feira.
à noite e vamos continuar nosso estudo de 1 Timóteo. Amém? Boa noite a todos.